Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Imposto de Renda 2021, finalização do prazo aí, certo? Acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para receber as nossas informações. Muito bem, gente. Finalizamos o prazo para declarar o imposto de renda, certo? Encerrou agora, dia 31 de maio, certo? Então, você já houve a prorrogação que seria em abril. Novamente, você teve uma oportunidade no mês de maio para fazer a sua declaração e assim cessou o prazo para prestar contas com o Leão, declaração de imposto de renda pessoa física, referente às informações do ano calendário 2020, certo? E eu fiz um pequeno esqueminha aqui de algumas informações que é necessário você saber agora após esse envio, certo? Então, Imposto de Renda 2021, acabou o prazo. E agora? Faço a pergunta aqui para você. Qual o seu entendimento? Qual a sua dificuldade? Como é que vai funcionar esse pós-envio? O que eu tenho que acompanhar agora, certo? Então, primeiro de tudo, o encerramento do prazo, como eu acabei de falar, dia 31 de maio. Então, cessou o prazo legal, determinado pela Receita Federal, determinado pela legislação, certo? E ele dizia, Albert, eu não entreguei a minha declaração. Enfim, não deu tempo, não consegui reunir meus documentos, eu era obrigatório a declarar, mas enfim, não entreguei, enfim. O que eu vou fazer agora? Muito bem, os contribuintes que não entregaram a declaração de imposto de renda para a Receita Federal terão que pagar multa. Multa mínima de R$ 165,74 pelo atraso do envio, certo? Essa multa mínima aplicada é para quem se enquadra nos critérios de obrigatoriedade, mas que não enviaram dentro do prazo. A regra válida para quem tem imposto a pagar ou a restituir, tá certo, gente? Então, Albert, eu não sou obrigado a enviar, certo? Eu vou enviar agora. Gente, primeira coisa de tudo, você tem que ver se você se enquadra na regra da obrigatoriedade, tá certo? Lembra lá a regra da obrigatoriedade? Quem obteve rendimento acima de 28.559 e assim uma série de outras regras lá, certo? Então, observação aqui, a multa por atraso na entrega é de 1% ao mês sobre o valor do imposto a pagar, limitado a 20% do imposto devido, tá, gente? Multa mínima 165, mas poderá chegar até 20% do imposto devido. Então, muitíssimo atenção e cuidado nesta questão aqui. Outra questão a se comentar. Albert, eu declarei e gerei imposto a pagar. Qual é o procedimento que eu tenho que seguir agora, certo? Então, muito bem, todo mundo sabe, se você gerou imposto a pagar, você poderia parcelar em até 8 vezes, mensais e sucessivas, certo? As cotas não poderão ser inferior a R$ 50, ok? Então, meu DARF de pagamento não pode ser 30, por exemplo, então não pode ser inferior a R$ 50. E as datas de pagamento, a primeira cota, inclusive já venceu, certo? Ou cota única, se você for pagar à vista de uma vez só. Era justamente no dia que cerrou o prazo do envio. 31/5, certo? E as demais cotas, se você parcelou em até 8 cotas, você vai pagar aqui 30/6, 30/7, agosto, final de setembro, outubro, novembro e dezembro. Lembrando que as demais cotas você não vai pagar o valor fixo, porque tem uma atualização de 1% mais Selic acumulada, tá certo, gente? Então, digamos que a minha parcela do mês 31 foi R$ 100. No mês seguinte vai ser 100? Não, vai ser 100 mais a atualização monetária da Selic, mais 1% que vai, digamos que eu vou pagar agora 105, 110, beleza? Então, essas são as cotas para efetuar os seus pagamentos, onde, no caso, se você fez com contador ou se você fez, você vai ter que acessar lá na própria portal lá do ECAC para emissão dos débitos, dos DARFs, certo? Então, mais uma dica aí. E quem declarou e gerou a restituição? Muita gente aí com certeza deve ter
declarado e restituído o valor, deve ter gerado a sua declaração a restituir. Primeiro de tudo, o que é essa restituição, gente? É a diferença do imposto pago a maior. É isso. Se você apresentou lá os seus documentos, receita, e no decorrer do ano foi retido mais tributo do que era devido, você apresentou as suas receitas e despesas na sua declaração e, nesse caso, o valor que foi retido de você no decorrer do ano for superior ao imposto devido, você tem direito a uma restituição, né? Então você informou lá na sua declaração os dados bancários no qual você vai receber esse valor restituído, ok? Muitíssimo importante isso aí, tá? O resgate da restituição será pago pela Receita Federal, será depositado pela Receita Federal na instituição informada, no banco informado na sua declaração. Lá no momento que você enviou, você informou os dados bancários para sua restituição. E está aqui as datas, gente. Já saiu, a Receita Federal já publicou a normativa referente às restituições, certo? Primeiro lote já foi pago em 31/5 de 2021. Segundo lote vai ser pago 30/6, terceiro lote 30/7, quarto lote 31 de agosto e quinto lote 30 de setembro. Um detalhe importantíssimo, você tem que acompanhar o processamento desta declaração para ver se não tem eventuais pendências, porque se houver pendência, logicamente, você não vai estar aqui nesses lotes de restituição sem resolver as suas pendências. Outra informação importante, além do acompanhamento lá no ECAC, da Receita Federal sobre o processamento, é a questão das prioridades, tá, gente? Então, nessas declarações, logicamente, por exemplo, os idosos aqui acima aí de 60 anos, 65 anos, que enviaram lá a sua declaração vão ter prioridade, pessoas que têm doenças que são relevantes, nesse caso, também têm suas prioridades, pessoas que enviaram a sua declaração lá no início, lá em março, certo? Quando houve a disponibilidade para enviar, também vão ter prioridade. Então, todas essas informações você vai acompanhar na página da Receita Federal lá no ambiente do ECAC em sua declaração, certo? Aí, gente, após a transmissão, você vai acessar justamente lá no ECAC o extrato da declaração, lá no portal da Receita Federal, certo? Lá no ECAC, que pode ser acessado através do certificado digital, se você tiver o seu certificado digital, certo? Ou o código de acesso, que você vai acessar lá o portal do ECAC, gerar um código de acesso, você vai digitar lá o seu CPF, enfim, algumas informações, número de recibo de imposto de renda, e assim você vai gerar um código de acesso e através desse código de acesso você também vai acessar lá o menu do extrato da sua declaração. Tá aqui o menuzinho aqui. Você vai, bem no canto lá da telinha, vai lá no menu Imposto de Renda, extrato da declaração de imposto de renda, certo? E você vai clicar e você vai para essa página específica. Você inclusive não vai consultar só 2021, você pode consultar dos anos anteriores, 2020, 2019, 2018, certo? Você pode ir lá acessar. E vai ter uma série de serviços, possíveis serviços, eu testei alguns aqui, ó, verificar pagamento mensal das cotas, você vai poder imprimir os DARFs atualizados já pela Selic, você vai poder solicitar pedido de pagamento de restituição, entre outros serviços que vão ser feitos através deste portal, através de certificado digital ou código de acesso. Por isso que é importante, cessou o prazo, não terminou sua declaração, tem o pós, tem um procedimento após um envio, certo? Outra questão, gente, procedimentos relacionados à Receita Federal, ou seja, a Receita está trabalhando agora para processar a sua declaração. Ela vai averiguar se essas informações que você enviou, logicamente, estão todas legais, certo? Então tem opções que a Receita aí vai fazer, lógico que você vai ter que acompanhar lá no portal, certo? Primeira opção aqui, termo de intimação fiscal, quando houver a necessidade de comprovação dos dados, ou seja, dos documentos que você declarou. Aí a Receita pode te intimar, mas olha, Albert, você apresentou que você tem essa despesa com saúde, essa despesa com educação. Me comprove esses documentos, porque lembrando, quando você transmitiu essa declaração, você não enviou documentos, você informou dados. Você informou o CNPJ, o CPF da instituição, o valor, o nome do médico, enfim. Agora, por algum motivo, enfim, a Receita quer que você comprove.
Então ela pode te intimar, se você comprovou, beleza, sua declaração vai ser processada, tranquilo. Se você não comprovou, aí tem outros trâmites que a Receita pode tomar de medida. Outra questão aqui que a Receita pode fazer no momento lá no portal do ECAC, certo? Que você ou o seu contador tem que acompanhar isso lá. A notificação de compensação de ofício da malha de débito. Isso é emitido quando? É emitido quando o contribuinte tem restituição, mas possui algum débito aberto. Por exemplo, a minha declaração de imposto de renda gerou valor R$1.000 a restituir este ano. Porém, todavia, no ano passado, gerei R$500 de débito. Então, nesse caso, pode haver uma notificação de confrontamento da restituição que eu tenho agora para receber com o débito anterior que eu tinha. E, nesse caso, acontecer aí a compensação, certo? Outra questão que a Receita pode tomar de medida é a notificação de lançamento, quando constatado a infração, certo, gente? Então, muito bem, a Receita detectou que você obteve aí uma infração, certo? Por exemplo, esqueceu uma fonte de renda, declarou, você tinha 3 fontes, declarou 2, esqueceu uma fonte, informou algo para deduzir indevidamente, então a Receita vai te notificar o lançamento, certo? Lógico, você vai ter prazo para se defender, você vai ter prazo aí para poder contestar, caso você ache que é indevida essa notificação, mas isso tudo é feito lá pelo portal do ECAC, lá nesse menu lá da Receita Federal, certo? Onde você pode acessar através do código de acesso ou através do certificado digital. Outra opção é a regularização de pendências, certo, gente? Em relação às declarações retidas em malhas fiscais. Você vai lá no ECAC, consulta a pendência e vê qual é a possível causa e o que pode ser feito. Se pode retificar, inclusive hoje, a sua declaração, você errou o prazo dia 31, transmitir. Hoje eu já posso retificar? Pode retificar. Lembrando que você tem que informar o recibo da declaração anterior, certo? E a partir do momento que você retifica a declaração anterior, aliás, passa a valer a declaração que você informou agora, certo? Então, a declaração anterior, ela consta, ela vai aparecer na Receita Federal, porém, os dados que agora vão ter a validade são os dados da nova declaração com as informações retificadas. É possível retificar? Sim, se você identificar alguma coisa indevida, ainda dá tempo, retifique, tá, gente? Esse detalhe é importante. Albas, posso notificar quando a Receita já está me cobrando? Não, você tem que observar qual o procedimento, como está o andamento da sua declaração, se já está notificado o lançamento, ou seja, a Receita ela tem um trâmite até chegar à cobrança. Ela não vai dizer assim, olha, Albas, a Receita identificou um erro, ela já vai te cobrar o imposto, aplicando a multa de 75% sobre o valor. Não, ela vai seguir um trâmite, vai seguir um rito. Primeiro vai identificar, vai te notificar, vai te dar prazo. Se mesmo assim permanecer o erro indevidamente, aí sim ela vai te cobrar o imposto com a devida penalidade. Então, gente, de uma maneira geral, sim, após o envio da declaração, você tem que fazer o acompanhamento, certo? Eu acredito que a maioria das empresas contábeis, dos escritórios, dos contadores, vão estar nessa pós-fase aí de envio também acompanhando as declarações. A gente sabe que tivemos aí numa maratona esse período aí de até final de maio, né, para fazer a declaração, mas também, digamos que essa seja a primeira fase. A segunda fase é justamente o processamento e sem pendências, né, para que possa devidamente o contribuinte, se for imposto a pagar, pagar direitinho os seus tributos e se for restituir, receber o seu valor devido. Lembrando que tem pessoas que antecipam essa restituição, acaba indo a um banco, pegando a sua declaração, indo a um banco, fazendo a antecipação dessa restituição. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Cuidado com isso. Veja a necessidade financeira dessa antecipação, até porque o banco vai te cobrar um juro sobre essa antecipação. E cuidado também para verificar se a sua declaração está tudo ok, tudo em dia, para não ter pendências em malhas fiscais. Tá certo, gente? Essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões e dar um joinha, dar um like para a gente compartilhar essa informação. Beleza? Um abraço, gente, e até a próxima.